É interessante, Clarissa, quando a gente vê o Celso Amorim dizendo que é muito negativo, porque o Celso Amorim sempre foi aquela ponte do governo brasileiro com Nicolás Maduro, viajou para a Venezuela durante as eleições e ele sempre adotava um tom um pouco mais abaixo do que o tom do Palácio do Itamaraty, que era um pouco mais enérgico. Quando até mesmo o Celso Amorim toma essa posição, é porque o governo brasileiro caminha por uma posição, pelo menos essa expectativa, um pouco mais enfática contra Nicolás Maduro. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde, Tainá, Pedro. Uribe, eu acredito que neste momento ali há uma continuidade de uma mudança de tom que já veio aí do governo do presidente Lula faz algum tempinho, né? Quando a gente observou ali aquela impossibilidade total de o governo brasileiro se abster de qualquer manifestação diante do que está acontecendo ali na Venezuela, e a gente viu o presidente Lula adotar um tom crítico em relação ao governo de Nicolás Maduro, essa posição já vinha se alterando, já vinha se consolidando. Neste momento, o que a gente viu acontecer nos últimos dias, né, de ontem para hoje? Principalmente um cuidado muito grande por parte do governo federal para não errar no tom, porque havia ali uma preocupação de não avançar o sinal, não sair como a Tainá pontuou ali no comecinho do jornal, endossando a tese de uma vitória de González, por exemplo, porque o governo não quer fazer esse movimento neste momento, mas também não tinha como ficar de olhos fechados diante do que está acontecendo lá sem fazer nenhum tipo de manifestação. Eu não acredito que haja uma divergência tão grande assim em relação ao que fala o presidente Lula, o que fala o ex-chanceler Celso Amorim e o que diz atualmente o Itamaraty. Vocês veem o ato falho, né, que a gente acaba fazendo aqui, cometendo em relação a quem é o chanceler no Brasil. É um problema isso, porque há um posicionamento muito firme por parte de Celso Amorim em relação à questão da Venezuela, por conta de todo o histórico que ele tem em contribuir com o relacionamento entre os dois países em governos passados do presidente Lula, mas eu não vejo tanta diferença assim neste momento, que o Itamaraty, como uma instância diplomática formal, precisa se posicionar de maneira um pouco mais cautelosa, precisa ter mais cuidado. O que me chama a atenção é que ainda tinha uma ala dentro do governo federal, e principalmente no PT, que queria puxar o governo para o lado ali de Nicolás Maduro. Não conseguiu, se viu isolada e viu um fracasso aí diante do que está acontecendo ali no país vizinho, Uribe. Mas acho importante que o governo brasileiro tenha feito essa manifestação neste momento, feito algum tipo de posicionamento, por mais que seja relativamente tímido, mas a gente não pode esquecer que isso é muito diferente de colocar o presidente para assumir formalmente, diplomaticamente, uma posição em relação ao que está acontecendo lá.